Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jornal das 19 horas da Haq TV. Boa noite, bem-vindo. Vamos às notas para este encontro. Os distritos de Angoche, Moma, Larde, Liup, Muicate, Malema, Micuburi, Memba, Irade, Mujinqual e Nampula contam com novos administradores, cuja cerimónia teve lugar esta segunda-feira. O secretário de Estado da província de Nampula, Mete Gondola, que orientou a tomada de posse, desafiou os impulsados no sentido de usarem o programa quinquenal do governo como guião das suas atividades. Para Mete Gondola, a união, coesão e espírito de colaboração são as principais armas que os titulares de cargos públicos devem privilegiar no processo de governação, visando o alcance dos resultados almejados no contexto de satisfação das necessidades da população de serviços básicos de qualidade. Terminam a sua caminhada enquanto responsabilidade de conduzir os destinos dos distritos. Esforçaram-se bastante, obtiveram resultados, aos quais pretendemos que vós façam todo o esforço de proteger essas conquistas. Que não abram descontinuidades. Que não procurem escangalhar o que de melhor for feito. O que de melhor foi feito é para proteger. Que não significa a nossa chegada, que não signifique o escangalhamento dos resultados alcançados. Mudança brusca de metodologia de trabalho. A alteração da abordagem sem que justifique. Que a nossa presença signifique essencialmente a melhoria e consolidação dos resultados alcançados e, naturalmente, no que de menos conseguimos, possamos imprimir uma nova dinâmica por forma a respondermos cada vez melhor aos desafios de que se nos impõem. A província de Nampula, a mais populosa do país, tem desafios para melhorar as elevadas taxas de analfabetismo e melhorar o saneamento de meio que concorre para a prevalência da malária e doenças diarreicas, que são responsáveis pelos elevados índices da mortalidade. Os desafios são enormes. A máquina pública já lá está a encontrar resposta a estes desafios. Naturalmente, os líderes terão que liderar a equipa para continuamente assegurar que ganhemos espaço na luta contra a malária, na luta contra a cólera. Os recém-impulsados assumem o compromisso de tudo fazer no sentido de responder aos anseios das populações locais. Primeiramente, estamos cientes de que este cargo nós carregamos com muita responsabilidade e acresce mais que, por uma coincidência, que Nampula coincide com o município de Nampula. A seguir, nós sabemos que é preciso trabalhar e, se não trabalharmos, é difícil ver os resultados. Então, nós vamos ser centrados em resultados e nós vamos contar com uma união de sinergias de várias sociedades, vários atores da sociedade radicadas aqui neste distrito. Estou a falar de jovens, estou a falar de setor privado, associações, todos aqueles residentes que fazem algo neste distrito, nós vamos contar com eles. Vamos dar continuidade àquilo que vinha sendo feito. Naturalmente que haverá necessidade de imprimir novas dinâmicas e os instrumentos estão lá. Vamos contar com o apoio de toda a equipe existente no terreno e juntos penso que caminharemos ao bom porto. Malema é o celeiro da província de Nampula. Na verdade, o que nós vamos fazer é manter a hegemonia de Malema como celeiro da província de Nampula, obviamente tentando apostar muito no agronegócio e no agroprocessamento. Sabem que há pouco tempo foi instalada lá e já está em funcionamento uma indústria de processamento de milho,
que um dos nossos desafios vai ser termos, quem sabe, no futuro muito próximo, uma outra indústria para poder fazer face a tudo aquilo que Malema produz neste momento. Em termos de assistência, é aquilo que tem sido o apanágio por parte da Direção Distrital do Serviço Social de Atividades Econômicas, que tem a ver muito mais com a assistência dos produtores. Para além de membros do governo, a cerimônia de tomada de posse foi testemunhada por familiares e organizações da sociedade civil. Uma delegação da Assembleia da República de Moçambique, encabeçada pela respectiva Presidente Abiba Aba, inicia esta segunda-feira uma visita de trabalho de 6 dias à província de Nampula para a recolha de subsídios que possa enriquecer a proposta da lei do Código de Ética Parlamentar a ser aprovado ainda este ano. Para além da capital provincial, os chamados representantes da Casa do Povo deslocar-se-ão igualmente à cidade de Naquela Porto e às vilas autárquicas de Munapo e Malema com o mesmo objetivo. No maior círculo eleitoral do país, os parlamentares vão manter encontros com as estruturas governamentais, membros da Assembleia Provincial, titulares autárquicos, académicos, estudantes, representantes de alguns partidos políticos da sociedade civil, incluindo os profissionais de comunicação social. Ao nível do Parlamento, que o povo moçambicano que nós representamos lamentava e dizia que os deputados não sabem estar e várias inquietações ao nível do Parlamento, e foi-se ver que havia necessidade de se fazer uma comissão que tem a ver com a ética e decoro parlamentar. E é nessa senda, depois de haver esta comissão, são 17 deputados dentro da comissão, e foi-se ver que devia haver um instrumento que podia regular a conduta do deputado dentro e fora do Parlamento. E é nessa senda que a Assembleia da República, na sua comissão permanente, indicou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para poder fazer esse instrumento que é o Código de Ética e Decoro Parlamentar ao nível do Parlamento. Em termos gerais, os objetivos desses encontros é ouvir a todos os segmentos da sociedade sobre o anteprojeto da lei, bem como o seu pensamento sobre a atuação dos deputados da Assembleia da República em termos da ética e decência. A comissão é virada pura e simplesmente à Assembleia da República naquilo que tem a ver com a conduta do deputado dentro e fora do Parlamento. E neste momento caminhamos para a reta final deste instrumento. Viemos à província de Nampula, estamos divididos em 3 regiões, Centro, Norte e Sul, na auscultação pública para ouvir do povo que nós representamos como é que deve estar este Código de Ética Parlamentar, o que é que deve constar dentro do Código de Ética Parlamentar. Sabemos nós que há muitas lamentações no que tange aquilo que é a intervenção do próprio deputado. Muitas das vezes tem-se dito que o deputado deixa de olhar aquilo que é a vida da nação e olha a vida interpessoal de cada deputado. E é nessa senda que a Comissão de Ética Parlamentar, antes de fazer o Código de Ética e Decoro Parlamentar, viu que devia fazer auscultações públicas. Fizemos na primeira fase, em 3 regiões também, em províncias diferentes, e agora estamos na última fase, na província de Nampula. Para além da capital provincial, os chamados representantes do povo vão se deslocar igualmente à cidade de Naquela Porto e às vilas autárquicas de Munapo e Malema, com o mesmo objetivo. A primeira fase destas consultas teve início no passado dia 16 de maio, cobrindo as províncias de Inhambane, Gaza e Maputo. A Polícia da República de Moçambique em Nampula mostra-se preocupada com o elevado número de casos de linchamento de supostos malfeitores. Trata-se de um fenómeno que voltou a ganhar espaço nas comunidades ao nível da cidade de Nampula. A justiça pelas próprias mãos é uma dura realidade que se vive na cidade de Nampula nos últimos meses. Só na semana passada foram registrados 4 casos relacionados com o linchamento
de supostos malfeitores que aterrorizavam em diferentes bairros do terceiro maior centro urbano do país. Em primeiro lugar, devemos deixar claro a toda a sociedade, não só da província de Nampula, mas de todo o país como um todo, que o lixamento é uma ação criminal. E toda ação criminal requer ou vem acompanhada de uma sanção. Zacarias Nakuti, porta-voz da PRM em Nampula, que falava a comunicação social esta segunda-feira, assegurou que o setor está atento sobre a evolução do fenômeno. Aproveitamos para apelar à população que todas as situações de linchamento, os autores desta ação serão também encaminhados em nossas unidades policiais e reforçar que existem entidades competentes para sancionar os infratores, e sempre que a população tiver acesso a um indivíduo que seja suspeito de cometimento de crime, deve encaminhar este indivíduo às subunidades policiais, e a partir dessas subunidades policiais será tratado de forma legal e encaminhado à barra da justiça para que sejam condenados, julgados e condenados pela ação cometida. Quanto à ocorrência semanal, foram registrados 4 casos criminais contra 6 de igual período do ano passado. Ainda no período de análise, 2 pessoas perderam a vida, resultando de igual número de afogamentos registrados nos distritos de Lardi e Liupo. Jornalistas de vários órgãos de comunicação sediados em Nampula beneficiaram esta segunda-feira de uma capacitação em matéria de vacinas e comunicação de risco no contexto da pandemia do novo coronavírus. Organizada pelo Instituto Nacional de Saúde, a capacitação tem em vista dotar os participantes de ferramentas que possam ajudar na abordagem de matérias relacionadas com o vírus da SARS-CoV-2. A formação dos profissionais de comunicação social está enquadrada nos esforços globais de combate à pandemia da Covid-19 e o processo de imunização tendo em conta o fraco conhecimento sobre os mecanismos de produção e efeitos adversos da vacina por parte da população. Pretende-se igualmente fortalecer conhecimentos sobre vacinas de modo a dar contributo na educação da população, no sentido de permitir uma tomada de decisão individual sobre a adesão ao processo. Nós queremos, neste encontro, procurar harmonizar alguns aspectos que julgamos de extrema importância, sobretudo neste período em que o nosso Ministério da Saúde está a realizar o processo da campanha de vacinação à escala nacional contra a Covid-19. É nesta senda que nós propusemos-nos termos um pequeno encontro, como me referi no princípio, que visa efetivamente procurarmos harmonizar alguns aspectos que são tanto da componente técnica, que julgamos que são também parte da ferramenta que os nossos órgãos de comunicação social, os nossos jornalistas, devem tanto se aprimorar, por forma que se apropriem e tenham domínio mais aprofundado sobre este processo vacinal. Para os profissionais de comunicação social, a iniciativa surge num momento oportuno em que as informações postas a circular em volta da pandemia tendem a confundir a população, fazendo com que se mantenha na incerteza sobre a necessidade de adesão ao processo de vacinação. Referem que os conteúdos apresentados vão ajudar na abordagem de matérias relacionadas com a Covid-19. Primeiro, ficamos na posse de informação muito importante sobre o que é esta doença, Covid-19, este vírus, o novo coronavírus, porque afinal é um vírus, como diz o especialista, disse que a informação de ontem hoje já pode não corresponder à verdade, porque ela é um mutante e por isso mesmo é necessário estarmos permanentemente atualizados. E desta forma também conseguimos prestar melhor serviço ao nosso cidadão, às comunidades, para que estejam informadas sobre o que acontece realmente com esta doença. Esta é uma formação que veio mesmo, julgo eu, vai ajudar bastante a classe da comunicação social, porque precisamos de ter informações relevantes, informações, reportar, precisamos de ter mais instrumentos que nos possam facilitar reportar aspectos ligados à Covid-19, vacinação e todas as fases
digamos, desta doença e comunicar com precisão, comunicar com certeza, com conhecimento de causa. O Instituto Nacional de Saúde assegurou que nos próximos tempos o processo de capacitação vai abranger outras camadas sociais, de modo a estarem munidas de ferramentas que possam possibilitar a abordagem de matérias relacionadas com a Covid-19 e, sobretudo, a campanha de vacinação em curso no país. Ponto final do espaço jornal de 19 horas da Haqq TV. Gratos pela atenção, fique deste lado e acompanhe a nossa programação. Até já, boa noite, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.